Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Evelyn, eu sou estudante de medicina da Universidade de Pernambuco, atualmente estou no 7º período do curso e me acompanhando está outra integrante da Liga de Geriatria da Universidade de Pernambuco. Boa noite, gente. O meu nome é Lívia Fabrícia e atualmente eu estou no 6º período de medicina da Universidade de Pernambuco. E hoje, eu e minha amiga Evelyn, nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Alexandre de Matos. O doutor Alexandre, que é um orientador incrível para a gente, é um dos principais apoios que a gente tem na Liga, e ele é geriatra titular da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Além disso, ele é preceptor da residência médica do Oswaldo Cruz e também é o professor coordenador da disciplina de geriatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, além de diretor médico do IMED, o Instituto de Medicina do Idoso. É um prazer muito grande receber o senhor aqui hoje. Ok, meninas, o prazer é imenso meu, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Liga, a Liga que eu vi lá nascer, lá no início, né? Ser gestada e hoje que tem atividades aí tão... Vocês estão aí de forma tão atuante em várias atividades como essa daqui, né? Do Idoso Pod, né? Uma atividade de podcast que começou... inclusive lá no período mais ou menos da pandemia, né? Foi uma das atividades que começaram lá e continuam até hoje, dentre várias outras atividades importantes da Liga. Então, assim, é um prazer muito grande participar aqui com vocês hoje desse bate-papo e desse podcast. Muito obrigada. E hoje a gente tem uma temática muito interessante que não tem como desvincular ela da geriatria, que é justamente sobre a avaliação geriátrica ampla, que é um tema tão importante que a gente lida com ela o tempo todo dentro da prática de geriatria. Mas antes eu acho muito importante a gente tentar definir o que seria a AGA, e também a importância dela, porque muita gente não tem isso dentro da prática, Então, o senhor poderia falar para a gente de forma... Pois é, esse tema é fundamental, talvez essa seja uma das principais ferramentas, ou a principal ferramenta, o coração da geriatria, que é a AGA, que é a abreviatura de Avaliação Geriátrica Ampla. Né? O que seria, então, a avaliação geriátrica ampla, ou, como já foi chamado outras vezes, a avaliação geriátrica global, mas o termo mais aceito hoje, né, na língua portuguesa, a definição é AGA, avaliação geriátrica ampla, que é uma avaliação multidimensional do idoso. Então, é você avaliar o idoso em várias dimensões diferentes. E aí, isso difere, né, particularmente da avaliação clínica tradicional, daquela anamnese e exame físico que a gente aprende, né, no curso de medicina, na prática. Se você fazer a anamnese, o exame físico, pede os exames complementares, você soma ali tudo aquilo para poder ter a hipótese diagnóstica e o tratamento. Essa avaliação tradicional, dentro dessa dimensão específica da anamnese e exame físico, continua sendo feita dentro da AGA, mas ela é uma parte só da AGA, né? Então, essa anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, tal, exame complementares é uma parte da AGA, mas na AGA você vai ver outras dimensões que são fundamentais para que o diagnóstico e a terapêutica seja feita de forma mais assertiva para o idoso. Por exemplo, a gente vai avaliar a saúde mental, a gente vai avaliar, por exemplo, uma questão fundamental, a rede de apoio social, familiar e social que esse idoso tem. Se a gente não souber isso, muitas vezes um idoso que tem alguma incapacidade cognitiva, algum problema, alguma incapacidade funcional, e se você não souber essa rede de apoio, ele de repente essa rede for frágil, tudo aquilo que você orientar para aquele paciente, ele não vai conseguir seguir. E às vezes, assim, o médico pode chegar ali e apenas prescrever, orientar algo que não vai ter adesão, se você não souber isso. Se é um idoso que tem, a gente vai falar mais o resto do podcast, mas só para exemplificar um pouco, né, isso, tem uma instabilidade postural, risco de caso, se você não souber as condições do ambiente dele em casa, então aí é uma outra dimensão. Então você vê a dimensão do ambiente dele, vê a dimensão
da capacidade funcional desse idoso. A gente vai falar um pouco mais disso hoje, o quanto importante é você avaliar a capacidade funcional, funcionalidade do idoso. Essa é uma outra dimensão também. A dimensão de doenças mentais e de declínio cognitivo é fundamental que seja avaliada, né? A dimensão medicamentosa, de polifarmácia, de interação medicamentosa e tal. Então, assim, todas essas são dimensões, né, que são importantíssimas no conjunto final para você ter diagnósticos mais completos e propostas terapêuticas com maior potencial de funcionar num idoso, principalmente um idoso que tenha múltiplas doenças e múltiplas condições de multicomplexidade. Verdade. Sem dúvida, às vezes a gente vê muito isso dentro da prática clínica, né? Porque a gente às vezes quer separar a questão social da família e tudo mais em relação ao tratamento daquele idoso, a forma que você vai conduzir, mas você nota que é uma coisa correlacionada com a outra, né? A questão da nutrição, a questão da imobilidade, né? Não tem como você desvincular cada área dessa, cada aspecto desse dentro do cuidado com o idoso, né? Porque se torna algo incompleto. Isso, muito Verdade? boa essa sua colocação. Eu diria que é exatamente essa questão que faz da AGA uma ferramenta tão importante, dessa avaliação multidimensional, uma ferramenta tão importante. Porque quando você segmenta a visão desse idoso, né, de um idoso que tem múltiplos problemas, uma lista de problemas de múltiplas doenças, de síndromes geriátricas diversas, um idoso que tem um quadro de multicomplexidade, que a gente chama, né, esse idoso multicomplexo, quando uma pessoa ou um médico vai ver só um órgão, o outro vai ver só um outro, o outro vai ver só um sistema, tal, um sintoma da coluna, de forma segmentada, e aquilo tudo fica ali não gerenciado e não colocado em um pacote só para das várias dimensões de gerenciamento, a chance de você incorrer em iatrogenias, em falhas, em medicamentos desnecessários ou não apropriados, medicamentos que tratam uma doença, mas que piora a outra. Isso aumenta muito a chance de ocorrer esse tipo de problema. Então, esse gerenciamento global, a partir dessa avaliação geriátrica ampla, é fundamental, principalmente nesses casos dos idosos, muito idosos, que têm síndromes geriátricas, idosos frágeis, com multimorbidade, polifarmácia, o idoso multicomplexo. Esse idoso, quando visto de forma segmentada, o risco de você causar problemas aumenta muito mais do que trazer benefícios. Isso. E com relação a todas essas questões, quais são, assim, os principais componentes da avaliação geriátrica e como é que eles se interrelacionam? Pois é, eu diria assim, os principais componentes da avaliação geriátrica, a gente pode dizer que vamos ver aí a parte da avaliação de saúde física, né, no exame físico, anamnese, como a gente já conhece, mas aí você vai somar também a avaliação de saúde mental, ver aspectos de depressão, de ansiedade, a avaliação cognitiva, é importante de forma proativa a gente buscar essa avaliação cognitiva. Aí uma dimensão desse aspecto multidimensional, uma dimensão muito valiosa e importante, é o que a gente chama de capacidade funcional ou funcionalidade, como a gente falou há pouco, que aí a gente vai avaliar as atividades de vida diária, as atividades básicas e instrumentais de vida diária. Então temos instrumentos para avaliar isso, é uma das dimensões, né, também. Aquela que a gente já falou, o ambiente que ele está inserido, a rede de apoio, o suporte sociofamiliar que ele tem, é importante que a gente aborde isso. Verificar síndromes geriátricas, né, como fragilidade e outras síndromes geriátricas, aspecto nutricional, que a gente vê muitas vezes questão de força, função muscular, na chamada sarcopenia, que é um tipo de perda de nutricional proteica, né, que é muito importante nesses pacientes idosos, a gente avaliar isso. Então, não só o aspecto nutricional geral do IMC e tal, da alimentação, mas essa parte de
sarcopenia, massa, força, função muscular. Temos instrumentos próprios para avaliar isso, que a gente usa na prática, como força de pressão palmar, medida de circunferência de panturrilha, tá? Então, tudo isso aí são formas da gente avaliar dimensões diversas desse paciente idoso. Entendi. E também, assim, eu queria saber acerca da polifarmácia, qual a importância de a gente sempre verificar os medicamentos que esse idoso está tomando? Seria como uma forma de, assim, como o senhor estava falando, né? O idoso, geralmente, ele vai para vários especialistas e a gente tem um costume de só ver o problema que aquele idoso tem naquela área específica que ele está sendo atendido. Isso. E aí a importância de revisar essas medicações e talvez fazer esse ajuste seria relacionado a isso? Exato. O geriatra tem essa grande função, né, de ser um gerente desse, principalmente, eu friso, desse idoso, porque, inclusive, isso é uma pergunta importante que muitas vezes se faz assim, qual a idade de ir ao geriatra, a partir de que... Veja, o idoso a gente considera a partir dos 60 anos, mas certamente não vai ser todo idoso que vai necessariamente precisar ter um geriatra. Se tiver, ótimo, mas a gente não tem número de geriatras suficiente para o número de idosos multicomplexos com múltiplas doenças crônicas e tal, que esse é o que se beneficia mais. Se a gente for atender ainda, né, isso fica pouco efetivo, né, o sistema de saúde, você atender o idoso já com 60 anos que tem só uma hipertensão, ou até, pior do que isso, a pessoa ir quando jovem para evitar doenças e tal. Isso, todo médico de todas as especialidades, até da atenção primária, o cardiologista, o clínico, é formado em promoção em saúde, em prevenção primária e secundária. Então, o geriatra pode fazer isso, mas não é obrigatoriamente o geriatra. E aí eu diria que a função maior, onde vai ter maior impacto, maior robustez à ação do geriatra, vai ser exatamente nesse idoso que tem múltiplas doenças crônicas, tem múltiplos medicamentos, tem síndromes geriátricas complexas. Aí é onde vai ser a ação fundamental. E aí, nessa ação de gerenciamento desse idoso, uma questão fundamental é gerenciar os medicamentos, porque não é incomum que esse idoso tenha uma visão segmentada em múltiplos especialistas, mas um medicamento que da cabeça dele ou do familiar, um vizinho indicou, e ele passa a usar e vai se somando ali. Então, a gente tem que ver tudo que ele está usando, inclusive de uma consulta para outra, mesmo ele já sendo avaliado, né, por aquele geriatra. O geriatra, 3, 4 meses depois, 6 meses depois, deve revisar tudo, porque naquele período ele já teve um atendimento numa urgência, uma orientação de um médico amigo da família, ou foi no médico porque o joelho estava assim, ou outro para ver isso, e foi se somando outras medicações, e de repente ele pode estar com uma prescrição arriscada, né? Não só em número, que a gente classifica polifarmácia como aqueles que usam 5 medicamentos ou mais de uso contínuo, né? Muitos mesmo a gente tem uma visão muito racional de não encher de tanto medicamento, mas muitos vão ter que usar, né, inexorável, que vai ter que usar mais do que isso. Mas a gente tem que ter esse cuidado para não usar aqueles medicamentos que sejam fúteis, desnecessários, e principalmente a ação principal nossa em gerenciar e revisar esses medicamentos é evitar interação droga-droga. Então, alguém prescreveu uma droga para uma doença porque estava vendo só aquela doença, e o outro prescreveu para outra porque estava tratando só aquela outra, mas aquela droga interage com aquela outra de forma arriscada, principalmente no idoso, que tem uma reserva menor. Então, interação medicamentosa passa a ser um problema bem maior do que no adulto jovem. Ou interação droga-doença, aquela droga que trata aquela doença, ela piora os sintomas ou agrava aquela outra doença que ele também tem, né? Então, assim, o idoso que tem a doença arterial coronariana, é possível que tenha também um DPOC, é possível que tenha também depressão, é possível que tenha também hipertensão e diabetes, e muitas vezes o tratamento para uma
a gente tem que ter cuidado porque pode não ser adequado para aquela. Então, assim, essa revisão dos medicamentos, tentar equilibrar para não usar medicamentos nem a mais, nem a menos do que precisa e ter esse cuidado, principalmente interação droga-droga e interação droga-doença, faz parte do gerenciamento medicamentoso que o geriatra deve exercer sobre o seu paciente. Doutor, com relação à medicação, eu tenho uma outra dúvida, que a gente vê muito na prática clínica, aqueles idosos que, como o senhor falou, geralmente tomam algum medicamento porque alguém indicou. E como que o geriatra, ele pode tanto orientar o idoso quanto ao seu cuidador, com relação a essa medicação que é indicada por alguém que não é da área da saúde e que, consequentemente, não tem uma, como posso falar, uma orientação, né, adequada. Uhum. Pois é, isso é muito comum na nossa população de forma geral, né? Não só para essas indicações ocorrem para o paciente idoso, desde a criança, o adulto jovem, o idoso, eles têm um risco grande de automedicação. No idoso isso termina aumentando ainda mais, porque é um período da vida onde surgem várias doenças crônicas que se associam, vários outros sintomas, então passa a ter, o idoso e o familiar passa a demandar e buscar mais soluções para aqueles problemas, né? Às vezes não são soluções fáceis, são soluções complexas, mas o que eu costumo dizer é que não faltam ouvidos atentos a vários mercadores de ilusão que tem por aí. E nessa questão da geriatria, a gente tem que ter, em relação ao idoso, um especial cuidado, porque esses mercadores de ilusão que tentam vender assim os polivitamínico, fortificante, medicamentos, fitoterápico, coisa que não tem embasamento científico, como sendo algo mágico que vai resolver, que aquele idoso vai voltar a ficar forte, que vai voltar a ter a memória normal, porque vai tomar aquele complexo de vitamina, ou aquele, o Memoriol, ou que não tem uma robustez de evidência científica, o que é que acaba ocorrendo? Aumentando o número de medicamentos, muitas vezes fúteis e desnecessários, aumentando os custos em saúde para esse paciente que já tem custos altos. Se a gente fosse usar só o que é fundamentalmente necessário para um idoso, muito idoso que tem múltiplas doenças crônicas, o custo já é alto. Imagina entrando aí perfumarias e medicamentos, né, sem embasamento científico. E pior do que isso é causar, de fato, um dano, que a gente chama de iatrogenia. Então, um medicamento que pode parecer inocente, pode causar danos, como, por exemplo, um Dramin da vida para uma náusea, para um idoso frágil, pode ser suficiente para causar uma sedação e um efeito sedativo e anticolinérgico central, a ponto dele ficar confuso, ou ter tontura, ter queda e ter uma fratura. Algo que a gente pensa que é muito simples, só para citar, assim como um exemplo, medicamentos para dormir, fulana toma esse medicamento para dormir porque não está dormindo bem, um idoso que é frágil, que seja multicomplexo, muito facilmente, com doses até pequenas, ele pode ter riscos de fazer delírio, de fazer até efeito paradoxal, dormir até pior, ficar sonolento de dia, e aumenta muito o risco de queda e fratura também, né? Os anti-inflamatórios, que às vezes se compra na farmácia sem receita, idoso que tem muita osteoartrite, então dor, joelho, coluna, tal, vai buscar uma indicação que alguém deu de forma mais fácil e vai se colocar em risco para o sistema cardiovascular e o sistema renal e risco de hemorragia gastrointestinal. Então, assim, esses são alguns exemplos, dentre vários outros, de que o uso de medicamento, né, de forma não avaliada, né, por um médico que tenha perícia para aquilo, pelo geriatra ou pelo especialista que acompanha aquele idoso, é muito arriscado para a população em geral, mas para o idoso ainda mais, por tudo aquilo que a gente já falou. São pessoas que têm mais doença, que usam mais medicamentos, que o risco de interagir com essas medicações que ele já usa é maior e que tem uma reserva menor, né? E aí eu costumo até fazer a comparação dessa baixa reserva funcional como um copo d'água que está cheio até a borda, esse idoso mais frágil e multimórbido, né? Então, uma gotinha a mais ali, um remédio para dormir, um antihistamínico, sedativo, uma coisa que para a gente não causaria muito problema, para ele pode ser o suficiente para transbordar aquele copo, porque ele não tem reserva. Então, todo cuidado é pouco com automedicação. É verdade.
Sem falar que a gente ainda precisa ter esse cuidado, né? Porque por mais que a gente converse com o idoso, diga que não é bom ele utilizar aquela medicação, tem vezes que eles dão um jeito, né, de conseguir. Por exemplo, o senhor falando de medicação para dormir, só veio na minha cabeça o Rivotril, que Sim. muito idoso chega lá, a gente não tenta ao máximo não prescrever, né, o clonazepam, mas só que tem uns que realmente se tornam dependentes daquilo, né? Isso. E a gente tem que saber como manejar essa situação, né, também. Exato. E não é fácil, né? Dependência de benzodiazepínico é um grande problema, né? Aí muitas vezes é prescrito de forma, até por um outro profissional de saúde que prescreve até de forma inadvertida para tratar ali uma insônia que na maioria das vezes não precisaria de medicamento e se precisasse de algum medicamento, o ideal que não fosse um benzodiazepínico ou se fosse usar o benzodiazepínico que tivesse prazo para iniciar, né, e para tentar desmamar e retirar, assim, de forma programada, mas sempre que vai se renovando essas receitas e aí causa uma dependência física e psicológica muito forte. Então, são medicamentos, esses medicamentos para dormir, especialmente nesses idosos mais frágeis e multimórbidos, que têm um risco muito grande, inclusive, de aumento de mortalidade. Verdade. E para isso a gente tem os critérios, né, justamente dessas medicações que não são recomendadas para os idosos, né? E pode ser até um próximo episódio, inclusive. E também agora a gente vai falar um pouquinho com relação aos aspectos funcionais. Qual a importância da gente avaliar essa capacidade funcional do idoso e como é que isso é importante no cuidado, como é que é crucial, né, na verdade, no cuidado diário com aquele idoso? Perfeito. Esses aspectos funcionais é fundamental, porque pensem o seguinte, quando você vai avaliar um idoso, se você não avaliar com um instrumento específico aquele quadro de funcionalidade, a gente não vai conseguir lembrar de uma consulta para outra se a gente não tiver aquilo anotado e feito o score que a gente usa, né? Por exemplo, para avaliação das atividades básicas de vida diária. A gente usa muito o score de CATS, né? Que você vai ver o que ali. Se ele consegue levantar só da poltrona ou da cama, né? Que é a transferência. Se ele tem continência, se ele consegue usar o toalete, tomar banho só, se alimentar, se vestir, né? Então, você vai avaliar que são atividades básicas de autocuidado de vida diária. Se ele chega ali e você tem, por exemplo, 3 atividades que ele não consegue fazer e 3 que ele faça dessas 6 que a gente avalia, você vai ver que ele é parcialmente dependente, que a gente coloca CATS, né, de 3 para 6, ele tem 3. E aquilo dali a gente vai anotar e vai saber exatamente a pontuação dele, e isso vai nos servir como um norte, uma vela, porque se, por exemplo, uma coisa que ocorre muito, ele tem uma doença aguda, muitas vezes uma infecção, outra intercorrência aguda que pode se manifestar apenas com a queda aguda da funcionalidade. Ele, por exemplo, já tem uma doença de Alzheimer, sequela de AVC, né, que tinha uma funcionalidade X ali, 3 para 6 em CATS, e aí agudamente, em poucos dias, ele caiu, ficou zerado em funcionalidade. Isso nos indica que tem alguma doença aguda, porque as doenças crônicas que ele tem, como a síndrome demencial, sequela cerebrovascular ou outras que causem aquela incapacidade funcional, não evolui de forma aguda para a perda de funcionalidade. Então, isso é uma que mostra que é importante a gente saber qual era a funcionalidade. Outra coisa também, em relação a prognóstico e ao caminho de tratamento que vai ser adotado. Por exemplo, se a gente tem um idoso que a gente sabe que tem uma síndrome demencial numa fase grave e a funcionalidade dele é de 0 para 6, nenhuma das atividades básicas de autocuidado da vida diária ele consegue fazer sozinho. Então, um paciente desse, quando tem uma intercorrência aguda, né, a chance de ter um pior prognóstico, né, dele não sobreviver a uma infecção respiratória, a uma infecção urinária é maior, e também nos indica a proporcionalidade do tratamento. Um paciente desse que é mais frágil e totalmente incapaz para atividades básicas de vida diária, você levá-lo a um hospital para fazer medidas agressivas e muito invasivas, né, intempestivas ali para um idoso desse acamado, frágil, totalmente zerado nas suas atividades básicas de vida diária, certamente vai ser uma medida
desproporcional para esse paciente e você pode gerar mais desconforto e mais problemas do que benefícios. Então, essa avaliação funcional é fundamental no nosso raciocínio clínico, em relação a prognóstico, em relação ao que está ocorrendo com aquele paciente, em relação aos caminhos que a gente vai seguir no tratamento desse idoso. O senhor pode também simplificar para a gente como o senhor aplica a AGA assim, no dia a dia do senhor? Sim. Veja, isso aí é uma questão também bem importante, porque a AGA não é uma... E a gente está até discutindo isso aqui um pouco antes, né, de começar o podcast, que às vezes muitos profissionais de saúde pensam que é uma única escala, né, uma única ferramenta, assim, e na verdade é uma ferramenta de multidomínios. Então, assim, como a AGA tem avaliação cognitiva, avaliação de aspectos de depressão, a gente tem a escala de depressão geriátrica, tem uma série de escalas para avaliação cognitiva, mini exame de estado mental, fluência verbal, teste do relógio, tal, entre outras. Você vai avaliar na AGA também aspectos de função e força muscular, você vai avaliar marcha e equilíbrio, né? Então, muitas vezes a gente não vai conseguir, numa mesma consulta, fazer todas essas avaliações em uma consulta só, que pode ficar cansativo. E muitas vezes também a gente não vai precisar avaliar tão profundamente cada uma dessas, né? Por exemplo, um idoso chega lá, que ele é hipertenso, diabético e tal, não tem nenhuma queixa de memória, nem os familiares referem nenhuma queixa de memória. E ele mesmo está cuidando dos seus medicamentos e tal. Você não vai fazer todas as escalas de avaliação cognitiva para esse paciente, porque certamente vai ser desnecessário e vai ocupar um tempo muito grande na consulta que você precisaria para usar também outras ferramentas. Então, muitas vezes você precisa direcionar as ferramentas da AGA, né, de acordo também com sua avaliação do paciente. Então, assim, isso é importante porque se você pegar qualquer e-book ou nos livros de geriatria, todos os componentes que existem da AGA, e se você for aplicar a todos os idosos, né, certamente vai ser consulta de 3 horas para cada idoso, fica até cansativo para o idoso e é impossível. Então, muitas vezes, a gente tem que direcionar ali quais são os componentes que a gente vai precisar aprofundar mais a avaliação e aqueles que, naquele momento, não precisa. E até hierarquizar isso também, né, alguma das condutas. Você pode complementar a AGA em próximas consultas e naquele momento, dependendo das queixas ou dos problemas, você direcionar e hierarquizar alguns procedimentos de acordo com o que está tendo maior impacto naquele momento ou não, como a gente hierarquiza também até as medidas terapêuticas, até farmacológicas, quando você diagnostica muita coisa em um momento só, às vezes você precisa avaliar o que você vai começar naquele momento e o que vai ficar em stand-by para você ver no outro momento, para não jogar tanta coisa de uma vez só para aquele idoso, e aí o risco de não adesão ao tratamento pode ser muito grande. Entendi, é verdade. Eu também queria saber um pouco com relação aos aspectos psicológicos e cognitivos. Assim, quais são os principais pontos, as principais análises que a gente deve fazer com relação, por exemplo, a avaliar um possível declínio cognitivo daquele idoso? O que é que a gente precisa dar mais ênfase, assim, analisar na avaliação geriátrica? Perfeito. Geralmente, a gente considera que a gente precisa aprofundar mais uma avaliação cognitiva e fazer esses testes que a gente usa, essas ferramentas de avaliação cognitiva, quando existe uma queixa do paciente ou uma queixa que é trazida pelo familiar, o cuidador, a pessoa que convive mais com esse paciente. E muitas vezes não vai ter uma queixa do paciente. Essa é uma questão importante. Muitas vezes, principalmente nas síndromes demenciais neurodegenerativas, né, isso difere, inclusive, é uma das diferenças que a gente vê no déficit cognitivo que está relacionado à depressão ou à ansiedade. Geralmente, esse idoso chega, ele referindo muito mais déficit de cognição do que de fato tem, como refere muita dor, como refere muitos outros sintomas e fadiga e tal. O idoso que tem um déficit de memória
é mais maligno, digamos assim, que esteja relacionado a um quadro de fato neurodegenerativo como uma doença de Alzheimer, ele pode ter anosognosia, né? O que seria isso? A não percepção da própria falha. É muito comum, então, na prática, no consultório, no ambulatório, a gente vê muito isso, dele estar dizendo, não, doutor, tá ótima a minha memória, não tem problema nenhum. O familiar está por trás dizendo, não, tá não. Às vezes você tem que falar em um outro momento, porque ele pode se sentir, né, que está se inventando uma coisa em relação a ele, porque de fato ele não percebe essas falhas. Então é importante que a gente tenha as informações não só do paciente, mas de quem convive também, para a gente ter, né, essa avaliação. E a partir daí, a gente fazer alguns testes que a gente pode. Existem vários testes de cognição, né, de rastreio assim, para consultório. O mais conhecido é o mini exame do estádio mental, que a pontuação vai diferir de acordo com o grau de escolaridade do paciente. Esse é um teste que geralmente é muito aplicado, mas existe também o teste de fluência verbal. Você pede para o idoso falar ali em 1 minuto, o máximo de nome de animais que ele lembre, naquele, né? E aí você vai ver, ele tem pontos de corte também de 8 ou 13, dependendo do grau de escolaridade de animais. E tem um teste também muito interessante, que é o TDR, o teste do desenho do relógio. Você vai pedir para ele desenhar um relógio, colocar os números do relógio, o ponteiro ali marcando em um ângulo assim, 10 para as 2, ou você, né, pede ali para fazer um relógio desse, e ali você pode ver nesse desenho do relógio funções executivas, né, a questão do planejamento, questões visoespaciais, né, do ponto de vista cognitivo. Então, enfim, eu geralmente uso esses três, né? Você tem diversos outros, hoje tem o 10CS e tal, que é mais compacto para avaliar vários domínios cognitivos e tal. Mas a pessoa geralmente escolhe aqueles que você está mais familiarizado e usa, né, isso aí. E sempre, agora sempre lembrando o seguinte, aquele idoso que tem uma reserva cognitiva muito alta, tem um grau de escolaridade muito grande, de intelectualidade muito alta, ele pode passar muito bem nesses testes, tá certo? Com pontuações boas, e se você for detalhar no dia a dia dele, é um professor universitário, é uma pessoa, um grande empresário que dirige seu negócio, tá ali, quem convive mais próximo no dia a dia vai ver que ele está fazendo, no dia a dia já está tendo erros de funcionalidades instrumentais mais elaboradas, né, do seu trabalho, e nos testes desse ele pode ir até bem. Então, e o contrário também é verdadeiro. Um idoso que tenha baixíssima escolaridade, em um nível de reserva cognitiva muito baixo, ele pode ter até uma doença numa fase muito precoce, muito inicial, já com teste bem mais alterado, mesmo você levando em consideração o ponto de corte de escolaridade. Então, tudo isso tem que ser avaliado dentro da, né, quando a gente vai avaliar a cognição. E nunca se esquecer também, né, do que eu falei aqui, que é importante você verificar se tem depressão. Depressão no idoso, ele pode causar uma síndrome demencial desatencional e desexecutiva. Você tem a atenção e as funções executivas comprometidas pela depressão, que pode simular ali, mimetizar um quadro de demência neurodegenerativa, e você tem que tratar a primeira depressão para limpar esse quadro desatencional e desexecutivo, para depois você ir reavaliando essa cognição. Mas também pode ocorrer o contrário, esses sintomas de depressão ser um sintoma comportamental e psicológico de uma demência, que está se iniciando por esse sintoma, né, já no início de uma doença de Alzheimer. Então, tudo isso é um desafio e requer um segmento de avaliação desse paciente. Isso traz a importância de avaliar todo o contexto, né, relacionado àquele paciente. Eu até me lembro de um que ele treinava, ele já sabia os exames que iam ser aplicados. Uhum. Aí falava, poxa, doutora, eu nem trouxe meu papel hoje com as respostas. Isso é comum. Hoje mesmo no ambulatório tivemos um caso desse. Essa paciente que já sabe, que já treina para poder... Porque, veja, o idoso ele tem muito medo, ele tem muito receio de perder autonomia, né, dentro da funcionalidade, né, ele perder
principalmente o poder dele de decisão, de autonomia e tal. E aí, por isso que ele fica muito reticente a que se dê algum diagnóstico ou que os familiares passem a cuidar mais dele, porque aí sempre é porque é teimoso, ele não aceita, ele não... Por trás disso, muitas vezes está esse receio, esse medo muito grande da perda da autonomia. É verdade. E falando também sobre esse aspecto social que o senhor citou agora, como é que a gente vai avaliar isso? Olha, do ponto de vista bem prático, a avaliação da rede de apoio, né, sociofamiliar, a gente tem, existe um ápega familiar, existem instrumentos que podem se usar para isso, mas do ponto de vista bem prático, a gente precisa saber se ele tem alguém que mora com ele no dia a dia ou que convive com ele que pode ajudar, e que não só que more, mas às vezes a pessoa mora, só sai de manhã cedo, só chega à noite e tal, não tem como ajudar ali, né? Aquele paciente ele não tem uma rede, né, que possa auxiliá-lo, ajudá-lo, porque se a gente não souber dessa rede, do background que ele tem aí por trás de apoio familiar, sociofamiliar, né, dessa rede de apoio, a gente termina que ficamos perdidos, né, no sentido de que se a gente está diante de um idoso que tem incapacidade para funções, digamos que as funções básicas de vida diária, aquelas que a gente falou, estão preservadas, mas ele tem uma demência numa fase inicial e outras doenças que já estão comprometendo as chamadas AIVDs, as funções instrumentais. Então, nas AIVDs ele começa a ter problema principalmente, inicialmente, para lidar com finanças e medicamentos, dentre outras funções instrumentais, telefone e tal, transporte público, direção veicular, mas assim, uma coisa que chama bem atenção no início é lidar com finanças e medicamentos. Então, conseguir controlar suas finanças de gastos, o que é que precisa comprar e naquele mês, tal, que ele fazia isso antes, começa a ter falha, e no uso dos seus medicamentos, né? Os medicamentos que usa no dia a dia, quando vai acabar, quando vai precisar de nova receita, o que vai precisar de comprar de medicamento. Então, isso são funções instrumentais da vida diária, e essas duas é muito significativo, né, a perda em relação a essa doença. Então, imagine que ele já tem uma doença ali numa fase inicial, do ponto de vista neurocognitivo, e começa a ter incapacidades instrumentais em finanças, medicamentos e tal. Então, assim, tudo que for prescrito pelos médicos e todos que estão acompanhando vai dar aquela receita e certamente ele não vai conseguir, vai errar, vai ter falha, vai tomar 2 vezes ou vai deixar de tomar um dos medicamentos, vai se confundir, não vai conseguir voltar a tempo para poder marcar e pegar novas receitas e tal. Se isso está ocorrendo, ou se tem grande risco de ocorrer diante dos diagnósticos que esse idoso já tem, a gente precisa saber o que é que ele tem ali de rede de apoio sociofamiliar, porque senão a gente não vai conseguir fechar essa lacuna para que o paciente tenha adesão, né, aos medicamentos, dentre outros tratamentos. Às vezes ele precisa do transporte para físio, para reabilitação, para poder ir e voltar, né, ao médico e tal. Mas uma coisa que chama muita atenção é essa questão do gerenciamento de medicamento, né, nesses idosos. Se ele não tem uma rede de apoio, se ele não tem, depende só dele, e ele começa a ter incapacidade para essas funções instrumentais, então o erro no uso, o não uso, a falta, usar um e não usar outro, usar em duplicidade o mesmo medicamento e ter um problema, né? Agora mesmo, bem recente, 3 dias atrás, a família me ligou, a filha de uma paciente, ela mora fora, no Rio ou São Paulo, mas assim, terminou que o pai teve um problema, teve que se internar para fazer uma cirurgia, e a mãe ficou ali, a questão, mas já tinha uma certa dependência com algumas incapacidades instrumentais, leve, mas já tinha, e aí parou, descontinuou os medicamentos todos de uma vez, e a família não tinha ali uma rede de apoio, esse marido que tinha se hospitalizou, e aí a filha ligou porque disse que ela estava sentindo muito mal, e levou para a urgência. Tá? Quando chegou lá, o que se viu é que ela tinha descontinuado de vez todos os medicamentos que usavam, antidepressivo e outros medicamentos, que aí sentiu-se mal, teve, né, síndrome de retirada e tal, e aí foi porque perdeu ali, era muito frágil, dependia só de uma pessoa já idosa também, para poder controlar o dela, e quando esse idoso saiu ali do ambiente, porque teve que se tratar de outra coisa, ela se perdeu totalmente no uso dos medicamentos, a ponto de sentir-se mal, ter problema e ter que ir para o hospital. Então, assim, a gente saber o quanto tem de rede de apoio, né, é fundamental para que o tratamento corra de forma adequada.
E com relação à atividade instrumental, né, da vida diária, tem outra coisa também muito interessante que é com relação à nutrição do idoso. Que aconteceu um caso que eu achei muito interessante, que era de uma paciente que ela fazia, até antes das consultas, da consulta anterior, ela preparava o próprio alimento. Porém, na consulta daquele dia, ela falou que não estava mais conseguindo preparar o próprio alimento e também não queria falar para os familiares porque ficou com medo deles ficarem preocupados, de ela não estar conseguindo mais fazer o que ela fazia antes, e acabou que ela escondeu isso. E quando foram feitos, né, alguns exames, né, foram feitas algumas alterações nutricionais. E com relação à avaliação geriátrica, como é que ela avalia isso, essa nutrição do idoso? E como é que também o geriatra pode ter esse cuidado, né? Pois é, veja, quando ou na depressão ou nas síndromes demenciais neurodegenerativas, costuma haver aí um grande impacto nutricional por essa questão, né? Como dessa paciente, ela começa na depressão, aí ela não tem ânimo de preparar as comidas, de pegar uma comida ali que tenha de forma mais fácil e tal, começa a ter impacto aí nos aspectos nutricionais, ou nas síndromes demenciais, aí por incapacidade de uma das funções instrumentais, que seria essa, a capacidade dela cozinhar, de preparar o próprio alimento. A gente vê muitos casos desses, que a idosa começa a perder, né, o idoso, a idosa a perder muito peso, a perder, e às vezes se buscar ali se tem uma doença neoplásica, ou se tem, que faz parte do diagnóstico diferencial, mas muitas vezes é uma paciente já que não tem um suporte sociofamiliar adequado e os aspectos nutricionais estão sendo impactados por ela não conseguir ter acesso aos alimentos, ao preparo desses alimentos como ela conseguia antes, por disfunções, né, aí de funções instrumentais. Então, assim, essa é uma das causas, né, de desnutrição, de fato, nesses pacientes, né? A gente tem as causas das doenças orgânicas propriamente ditas, principalmente câncer, né? Mas temos essas causas de impacto na função desse indivíduo de preparar o alimento, né, para poder se alimentar, ou por depressão, por não ter o drive da vontade de conseguir fazer, ou por não acertar a fazer por uma síndrome demencial. Sim, aí é fundamental a gente avaliar, de fato, esses aspectos nutricionais, né, do paciente, avaliar peso sempre, verificar IMC, lembrar que no idoso, né, o intervalo de IMC normal muda um pouco, é de 22 a 27, né, então não é, ele deve estar nesse intervalo, né, não é aquele que a gente vê de 20 a 25, né, que seria o intervalo de IMC clássico. É importante verificar dentro dos aspectos nutricionais, como a gente já falou aqui, a questão de força muscular, de sarcopenia. Então, você pode ter aquele dinamômetro, é fundamental ter aquilo no consultório de geriatria para verificar a força de pressão palmar, né, que você vai ver ali 27 kg força para homem ou 16 kg força, né, como ponto de corte para mulheres. Aí você verifica também marcha, o teste de sentar e levantar 5 vezes da cadeira, né? Velocidade de marcha é uma coisa que se verifica, e circunferência de panturrilha, né? Tem a circunferência clássica que se usa, mas tem outros estudos que é de 31 centímetros, se está abaixo, se está acima. Mas tudo isso você vai avaliar, né, dentro desse conjunto de características e aspectos nutricionais para poder, a partir dali, junto com a nutricionista, a gente ver qual a melhor conduta, né, para a recuperação nutricional desse idoso. E às vezes na sarcopenia também a gente pode aplicar testes, né? Porque às vezes já aconteceu de uma idosa ela tá muito edemaciada nas pernas e Sim, aí acaba falseando, né? Na hora que é você vai verdade. fazer a avaliação da circunferência, né? Uhum. Aí por isso que a gente às vezes aplica tanto escala quanto testes para justamente tentar chegar naquele diagnóstico e formar a condição que aquele idoso tá, né? É verdade. Isso, o idoso quando tem edema, ou um idoso que é sarcopênico obeso, né, que às vezes não tem aquele fenótipo frágil e sarcopênico típico, como a gente conhece, né, muitas vezes ali pode confundir para esses testes que a gente faz, mas assim, a gente pode ver a força de pressão palmar se ele já tem um déficit por uma outra causa,
que não pela questão muscular, tem um déficit por uma lesão neurológica, tal, isso pode também falsear ali, né, a questão da apreensão palmar, tal. Então, em alguns casos desses, que a gente tem a maior dificuldade, né, existem exames complementares que podem ajudar. O DEXA, por exemplo, que é a densitometria de corpo inteiro, para avaliar a composição corporal, ela vai medir a massa magra apendicular, o somatório da massa magra de membros superiores e inferiores, e aí existe um ponto de corte, né, que se chama ali do índice de Baumgartner, e aí você vai ter, a partir daquele ponto de corte, você consegue classificar com uma boa sensibilidade e especificidade se aquela pessoa é sarcopênica ou não. Então, existe isso, ou existe outros também, às vezes tem algum, ressonância, pode-se usar, tal, mas um teste que é mais barato é essa densitometria, né? E que pode ajudar. Mas, na maioria das vezes, na prática, a gente consegue detectar, né, sarcopenia. Você tem sinais clínicos de sarcopenia, tem alteração de marcha, de equilíbrio, tem histórico de quedas, né? Se você vê esse teste de sentar e levantar da cadeira, o time up em Go, você vai ali, né, levantar da cadeira, andar 3 metros, voltar, sentar de novo, tá? Aí você vai medir isso aí e você vai ter tem dados, né, aí objetivos que podem nos indicar um diagnóstico clínico dentro do consultório mesmo de sarcopenia. Isso. E com relação à segurança doméstica do idoso, né? Com relação ao risco de queda. Como a avaliação geriátrica, ela também avalia isso. E é muito importante, né? Porque às vezes na casa do idoso geralmente tem um tapete ou um móvel muito junto e acaba dificultando ele transitar livremente, né? E também com relação ao risco de queda. Isso. A maioria das quedas, né, que o idoso sofre e que pode causar complicações mais graves, como fratura de quadril, né, colo de fêmur, transtrocantérico, isso pode levar a internamento, necessidade de cirurgia, queda funcional desse idoso sai de uma condição dessa de fratura de fêmur num degrau abaixo do que entrou no hospital, aumenta a mortalidade e tal. Então, assim, essas são as complicações mais graves, mas lembrar também que queda pode felizmente, apenas 5 a 7% desses que caem vão sofrer fratura. Mas pode ter outras consequências também, como, por exemplo, causar depressão, transtorno de ansiedade, levar a fobia de queda, então ele tem medo de cair, e aí ele vai ficando mais descondicionado, sem querer andar, sem querer sair, que cria um ciclo vicioso que aumenta mais o descondicionamento, isso aumenta mais ainda o risco de queda, pelo medo de queda, que piora a depressão, que aumenta... E aí você tem... E aí essa é uma consequência muito comum, né? Fratura é uma consequência grave, mas essa é uma consequência bem mais comum, fobia. Então, assim, queda tem uma série de consequências. E aí, se a gente detecta ali no ambulatório, no consultório, um idoso que tem instabilidade postural, alteração de marcha e risco aumentado de queda, seja porque ele tem sarcopenia, tem parkinsonismo, tem sequelas cerebrovasculares, tem osteoartrose, né? Geralmente mais de um desses junto, em conjunto. Então, além de você tratar para reabilitar essa questão especificamente, é importante você ver esse domínio da casa. Geralmente, a maioria dessas quedas ocorre em casa, principalmente no trajeto do banheiro para o quarto, do quarto para o banheiro, tá? Então, se esse paciente tem risco de queda, a gente tem que ver, tem barra de apoio nos banheiros, né, nos locais, corredor, altura da cama, né? Tá muito baixa, as cadeiras, sofá, que ele tem que fazer um esforço maior para esse idoso que é sarcopênico, ele vai ter um risco maior de queda. Tapetes soltos, pets, né? Ali na casa, né? Solto, né? Onde ele passa. A luminosidade, principalmente à noite, se ele vai para o banheiro e volta, aquelas luzes que pode se colocar ali no corredor, que pode acender, né? Com sensor de presença, tal. Todo esse aspecto na casa deve ser avaliado. Quem faz isso com maestria geralmente é a terapeuta ocupacional, né, da área muito específica da terapia ocupacional. Mas se a pessoa não puder contratar naquele momento uma terapia ocupacional, a gente pode dar algumas orientações dessa básica para a família, né, para poder para poder colocar barra, ter cuidado com coisas soltas, tapete solto, de preferência até nem ter tapete no meio, né, de sala, corredor, quarto, as barras no banho, ao lado no box, né, ao lado da bacia sanitária. Então, e a altura, né, de cama,
poltrona, sofá, que não seja muito baixo. Então, assim, esses cuidados com o ambiente podem diminuir muito o risco de fratura, né, de queda. E aí, como a gente falou, não só fratura, queda gera uma série de consequências, inclusive depressão, ansiedade e fobia de queda. E algo que eu acho assim muito interessante é com relação ao consultório de geriatria, que é justamente voltado para isso. É um ambiente claro, é um ambiente que permite uma livre circulação. E o senhor acabou falando e eu lembrei disso que eu tinha lido sobre. Isso. Teria que ser assim um consultório de geriatria, né? Como a gente defende isso, imagine a família chegar lá e a gente tem um consultório escuro ou que não tem, ou que não Isso. seja amplo. Essa questão de ser amplo até ajuda para a avaliação geriátrica, né? Você verificar marcha, você verificar. Às vezes, se você não tiver um consultório tão amplo, uma coisa que eu costumo fazer é pegar o idoso na recepção. Você chama, você anda um pouco mais rápido do que ele vem, para que e ele vem andando no corredor, na recepção. Ali você já consegue avaliar a marcha, equilíbrio, estabilidade postural e tal. Então, assim, essa avaliação dele caminhando, do balance, isso aí é importante na avaliação. Ficou muito legal a reforma, não foi? Ficou no nosso Ficou ambulatório lá de muito bom. geriatria. E para finalizar a nossa discussão, a última pergunta é: quem pode aplicar a AGA? E também, assim, a gente já deu um spoiler, né, ao longo da conversação, porque a gente falou sobre a parte da nutrição, terapeuta. Mas, assim, qual a importância da equipe interdisciplinar, sabe? Perfeito. Veja, na avaliação do idoso e nas propostas de tratamento, de intervenção no idoso, a ação da equipe interdisciplinar é fundamental, né? Não à toa, nossa Sociedade de Geriatria, né, SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? Geriatria é a parte específica médica, e gerontologia são todos os profissionais que se dedicam a estudar, seja de qualquer área, a questão de saúde do idoso, né? O físio, o psicólogo, o educador físico, nutricionista, fono, etc. Então, é, essa equipe é fundamental. Eu costumo dizer que é muito difícil que o médico sozinho tenha sucesso no tratamento de um paciente, nas intervenções propostas para esse paciente, principalmente um idoso que tenha síndrome geriátrica, que tenha múltiplas doenças crônicas, que esteja multicomplexo, que precise de reabilitação. Então, assim, não é só uma receita médica do medicamento que resolve isso. Então, é fundamental o trabalho em equipe de forma interdisciplinar. E aí, indo para a sua pergunta, aplicar a AGA, preferencialmente deve ser aplicada por uma equipe interdisciplinar, mas não obrigatoriamente. Muitas vezes você não vai ter uma equipe disponível para você aplicar a AGA com toda a equipe. Seria o ideal, mas assim, a AGA obrigatoriamente é uma avaliação multidimensional, como a gente já falou, e preferivelmente deveria ter uma aplicação interdisciplinar. Mas apenas o médico, o geriatra, ou até o médico na atenção primária mesmo, ele pode aplicar, né, a AGA, se ele não tiver a equipe ali que possa dividir, né, a aplicação. Então, assim, o ideal é que seja com a equipe interdisciplinar, mas se não for possível, ele pode ser aplicado por um, né, dos profissionais de saúde, o médico até não o especialista necessariamente em geriatria. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito, que é fundamental hoje, que tem uma AGA resumida, uma AGA adaptada para a atenção primária, até para poder triar quais seriam aqueles idosos que vão se beneficiar muito mais da ida para um geriatra em atenção terciária e tal, que são esses mais vulneráveis, esses mais frágeis, ou aqueles que têm apenas aquela doença crônica, mas é robusto, né, e tem sua hipertensão, diabetes e tal, e pode, não necessariamente seria ir para o geriatra, mas para isso a gente teria que ter uma aplicação de AGA, né? Então, até lá na ponta, na atenção primária, é importante que se tenha essa visão. Entendi. Então, o senhor também acha que essa é uma tendência para o futuro, de a gente tentar fazer mais estudos relacionados à AGA e tentar comprimir mais ela para ela ser mais aplicável no dia a dia? Sim, sem dúvida. Já é uma coisa que a gente está vendo ocorrer hoje, né? Nós temos até algumas teses de doutorado de um colega de geriatra em São Paulo, tudo que tem tentado trazer aí a AGA, uma AGA mais compacta, né? AGA que possa ser usado
seja na atenção primária, seja na saúde suplementar para pacientes atendidos em plano de saúde, que muitas vezes é muito difícil pelo tempo da consulta tal que se consiga fazer. Então, tentar fazer essas adaptações é algo que já tem se tentado. E outra coisa também que eu diria de tendência, né, para o futuro, além de tentar compactar mais a água para o profissional, principalmente para o profissional não especialista em geriatria, uma outra tendência também é usar o desenvolvimento tecnológico, né, que a gente tem aí para a AGA. Por exemplo, a questão de polifarmácia que a gente falou aqui, interação medicamentosa, risco medicamentoso, os prontuários eletrônicos hoje já podem trazer alerta de medicamentos inapropriados pelo critério de BIAS, de interação daquela droga com aquela outra que ele usa. Então, são formas de você ali no prontuário, né, ter já uma avaliação geral com o uso de inteligência artificial tal, para poder fazer essa prescrição. Hoje em dia está surgindo também aí com as novas tecnologias, a tendência de cada vez usar menos ou anotar o computador e você já poder ali na conversa ter o formulário, né, se preenchendo. Claro, isso não é uma realidade ainda para a grande maioria dos serviços, mas mais para frente isso vai se tornando realidade. Aí você vai começar a ter um tempo maior, talvez com o surgimento dessas inteligência artificial e dessas outras tecnologias, você tem um tempo maior dedicado para olho a olho com o paciente, menos tempo ali na interface com o papel, ou com a caneta, ou com o teclado, ou com o computador. Isso é uma tendência. E principalmente a AGA, que pode ser muito comprida, você teria que anotar, colocar muita coisa no computador. Talvez essas tecnologias ajustem a gente a conseguir ter ali, né, mais tempo voltado, né, para ter uma visão e uma interação mais empática com o paciente. Muito obrigada, doutor Alexandre, Eu que agradeço por sua participação. Foi muito boa. A gente sempre vive, né? Eu estava falando, aperreando o senhor, e o senhor sempre está aí do nosso lado, aceitando nossos convites. Então, a gente se sente muito, muito grato, né? Por o senhor ser um dos principais orientadores e estar sempre do nosso lado, viu? E muito obrigado também pela disponibilidade do senhor aqui hoje e também por o senhor sempre se manter do nosso lado, né? Aceitando os nossos convites. A gente se sente muito grato por o senhor ser um dos nossos principais orientadores da Liga, viu? Muito obrigada. É um prazer enorme. Eu estarei sempre com vocês, né? A Liga é uma ação que eu tenho lá da formação, né, de geriatria da faculdade, porque eu tenho um carinho muito grande. E o senhor tem alguma rede social que gostaria de divulgar? Tenho sim. Até eu tenho nós temos a @geriatria360, né, que sou eu com a doutora Alexandra Siqueira, que é também preceptora lá do serviço de geriatria do OC, e tem a minha específica, que é @geriatra.recife, né? Seja em uma como em outra, a gente sempre está trazendo algum tema, alguma coisa, né? Na minha pessoal, geriatra.recife, tem temas da geriatria, mas tem coisas diversas minhas, né? Do meu dia a dia. E na @geriatria360, né? Eu e a Alexandra trazemos sempre, semanalmente, apenas temas de tópicos diversos de geriatria. Muito legal. Aí, quem quiser contatar o senhor ou seguir pelas redes sociais, né? Pode ser pelas redes sociais, pelo @geriatria360 ou @geriatra.recife. Legal. E também eu agradeço a Lívia por estar aqui fazendo companhia nesse podcast e também quer divulgar as redes sociais da Liga. Bem, muito obrigada, doutor Alexandre. Primeiramente, também muito obrigada a Eve e a Rufino, que está sempre com a gente, nos ajudando. E o nome da nossa liga é Liga de Geriatria Lajeúpe, ou Geriatria Lajeúpe. Se vocês quiserem, né, podem nos seguir lá no Instagram. Muito obrigada também, Rufino. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Obrigado pela disponibilidade de todos e por estar aqui acompanhando a gente. E até o próximo episódio.